Coronel, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Um prazer aqui tratando desse tema que é importante para a comunidade de Vila Velha e principalmente aqueles que residem em áreas de risco. Bom, vamos lá. Aquele simulado foi muito importante, né? Aquela simulação foi muito importante para vocês, até porque a gente não quer que aconteça, mas caso ocorra, a Defesa Civil do município, os órgãos ligados a isso estão preparados e treinados e a própria população também sobre o que fazer. Como é que foi esse mapeamento de 100 setores de risco? Todos esses setores, acredito que tenham graus, né, de gravidade, Sim. digamos assim. Mas algum deles está nesse risco, como a gente citou, ou só essa região de Jaburuna? Não, o mapeamento de risco em Vila Velha está dentro do nosso plano municipal de redução de risco geológico. Esse plano foi contratado pela prefeitura e identificado dentro dos 96 bairros que tem em Vila Velha. Em 22 bairros nós temos áreas de risco geológico. Então foram setorizados e classificados de acordo com a metodologia usada no Brasil pelo Serviço Geológico Brasileiro, que vai do R1, que é o risco baixo, R2 médio, R3 alto e R4 muito alto. Então a gente tem isso, desses 100 setores em Vila Velha, 3 são R4, 27 são R2 e 70 são setores de R3. Então nós trabalhamos muito fortemente com R4 e R3. Essas 100 áreas, esses 100 setores, esses 100 setores que foram mapeados, necessariamente são áreas morradas? Neste caso, aqui sim, nós estamos falando de redução de risco geológico. Ou seja, deslizamento de pedra, de terra, de árvore. O que nós chamamos tecnicamente de movimento de massa, né? Assim, aí engloba toda essa classificação que você falou. Mas assim, eu queria colocar que Vila Velha, nós trabalhamos com 2 cenários de risco de desastre. 2 cenários. Dentro do que a gente tem, mas assim, o que acontece muito em Vila Velha historicamente? Alagamento e inundação. Sim. E movimento de massa, porque nós temos os morros. Então, nós temos um plano de contingência que trata desses 2 aspectos: alagamento e inundação e movimento de massa. São que nós chamamos de cenários de risco de desastre. E em cima do cenário de risco, a gente traça algumas medidas. O plano de contingência, o simulado, o treinamento da população. Treinar uma população, capacitar uma população de área de risco geológico é de uma forma, de inundação é de outra maneira. Porque os riscos são aí diferentes. Então, mas o Plano Municipal de Redução de Risco, ele apresenta medidas não estruturais e medidas estruturais. Medidas estruturais são sempre ligadas à obra, intervenção de engenharia, alguma obra de contenção de encosta, algum muro de arrimo, enfim. Essas são estruturais. E as não estruturais é que nós trabalhamos mais fortemente, tanto na prevenção, quanto na mitigação, quanto na preparação para o desastre. Por exemplo, formação de núcleos comunitários, que nós fizemos em Jaburuna, e o núcleo comunitário, que é o cidadão que mora na comunidade, que ele é capacitado, ele é treinado, ele é um olhar da Defesa Civil na comunidade que ajuda no momento. A gente trabalha também com palestra Defesa Civil na escola, projeto Defesa Civil na escola, tratando das crianças. E nos 4 primeiros anos do governo do prefeito Arnaldo, nós trabalhamos fortemente em 23 escolas que estão próximas às áreas de riscos geológicos. O que vocês trabalham com as crianças? Observação? A percepção de risco, a questão do descarte de lixo. Lixo é um grande problema para a Defesa Civil, tanto na hora da inundação e do alagamento, quanto também nas encostas que você vai despejando lixo, vai pesando quando vem chuva. Essa chuva encharca o solo e tem lixo por cima e acaba escorregando, deslizando e atingindo as casas que estão mais abaixo. Eles identificarem assim, qual é o papel da Defesa Civil. Por exemplo, a gente até ensina as crianças assim: olha, a viatura da Defesa Civil é essa, ela tem uma sirene, mas não é polícia. Porque na hora que você chega lá, você chega às vezes com o giroflex ligado, a polícia está chegando. Não é a polícia, não, é a Defesa Civil. Até diferenciar então o que é uma viatura de polícia, o que é uma viatura da guarda, o que é uma viatura da Defesa Civil, do bombeiro. De uma forma geral, a questão educativa. E muito assim, a questão de percepção de risco. Entendi. Agora, esses 22 bairros estão aonde?
na cidade de Vila Velha? Estão próximos um do outro? Vila Velha, Vila Velha é plana. Onde estão os nossos morros, as nossas encostas? Elas estão na parte norte, beirando a Baía de Vitória. Então a gente começa lá no Morro do Moreno, vem passando pelo convento, vem Jaburuna, o Morro de Jaburuna, desce ali um pouquinho Alecrim, Cobi de Baixo, Alvorada e até São Torquato. Itapuã, Itaparica, o centro de Vila Velha... Mas na orla... Mas não tem elevação. Então a gente não trabalha com esse risco nessa região. Essa região tem aí a questão dos alagamentos e inundação, que o governo do estado com a prefeitura tem trabalhado fortemente na questão da macro-drenagem, que é uma forma de tratar de questão estrutural de obra na questão dos alagamentos e inundações. Então, as nossas encostas estão na parte norte, margeando, né? Margeando a Baía de Vitória. Então, em cada comunidade dessa, em cada bairro dessa, a gente trabalha com as comunidades fazendo o cadastramento. Nós realizamos o primeiro cadastro em 2021, de 15 de março a 15 de dezembro, a equipe toda percorrendo todos os 100 setores de risco. E voltamos a fazer esse cadastramento o ano passado, de abril a outubro. Só para dar números, e a gente... Em 2021, nós tínhamos 1.430 moradores nesses 100 setores de risco. Hoje nós estamos com um pouquinho mais, 1.533 moradores. E nós conseguimos... Quanto mais gente, mais risco? Tem setores que têm, evidentemente, mais risco, porque tem mais gente morando mais próximo, né? Mas, assim, só para dar um exemplo, nós tínhamos um R4 em Jaburuna. Tínhamos? Tínhamos. Olha... E esse era um R4 na classificação que tinha uma casa com um morador. Nós conseguimos, até com o auxílio de um morador da comunidade, nós pocamos a pedra, desmanchamos a rocha. Olha, conseguiram. E aí, quando desmancha a rocha, a gente eliminou o risco. Então passou a ser um R2. Temos que fazer só uma questão de canalização de água, porque a água no morro ela precisa ser conduzida, ter dissipação de energia e tudo. Mas... Só para dar um exemplo, nós tínhamos um R4 com um morador, em uma casa. Ou a gente retirava o morador, ou eliminava o risco com uma obra estruturante. Nesse caso, foi uma obra muito barata, porque foi só desmanchar a rocha. Agora, nós temos setores de risco... Quando você fala desmanchar a rocha, quebrar a rocha e tirar... Quebrar. Quebra e tira, né? Quebra e tira, ou até o próprio morador pode aproveitar lá para fazer, né? Mas, assim, a rocha foi desmanchada. Mas nós temos, evidentemente, setores de risco... em que a obra são valores, e normalmente as obras de contenção de encosta são valores altos, né? Nós estamos falando na casa de milhões, 2 milhões, 3 milhões, 4, obras de 10 milhões de reais, e que aí nós temos que fazer, que nós chamamos de fazer gestão de risco de desastre. O que é a gestão de risco de desastre? Assim, a gente tentar eliminar esse risco no aspecto não estrutural ou até estrutural. Às vezes removendo as famílias, e aí nós temos... Um outro problema, que é a questão da habitação, né? de moradia, que já tem uma dificuldade. Então, isso tudo é pesado e a gente tem trabalhado fortemente... Mas você tem que garantir que a família vai sair, que outra não vai entrar no lugar. Exatamente. Né? E aí, às vezes, você tem que jogar no chão, né? O poder público tem que derrubar a residência, limpar a área e permitir, e fiscalizar para que não ocupe novamente esse setor de risco. Porque senão a gente fica numa bola de neve toda vez tratando essas questões. E também em números, Patrícia, a gestão do prefeito Arnaldinho, a gente tem investido bastante em obras de contenção. E nós, no total, 5 milhões 700 praticamente 6 milhões de reais em ações estruturais de obras de contenção. Estamos agora elaborando projetos executivos. E com o projeto executivo a gente pode buscar recurso. A Defesa Civil Estadual lançou agora o chamamento público no seu fundo estadual de Defesa Civil para repassar recursos para o município para obras de contenção. E nós estamos lá pleiteando, vamos inscrever um setor de risco para a gente poder tentar pleitear esse recurso do fundo estadual para que a gente possa executar a obra e eliminar o risco. Onde é que estão esses 3 setores com risco muito alto? Lá em Vila Velha. Nós estamos em Sagrada Família, Zumbi dos Palmares e Alecrim. Quantas famílias moram nessa região,
nesses três setores, aproximadamente? 40, em torno de 50, 60 pessoas, famílias. Né? E nós temos o cadastro, temos o nome, telefone, sabemos se é homem ou mulher, se é criança, se é idoso, se são portadores de alguma deficiência. Isso ajuda a gente no planejamento das ações de prevenção. Caso tenha, assim, nós vamos ter que alertar essa população para que saia no período chuvoso. Esses três setores, eles têm os mesmos riscos? Todos têm pedra, por exemplo, ou têm riscos diferentes, apesar de serem muito altos? São áreas de risco geológico, e aí ou deslocamento de bloco ou escorregamento de massa, né, de deslizamento de terra, vamos falar assim no mais popular. Então, vocês fizeram o cadastro dessas 40 famílias e aí passa pelo planejamento também retirar essas famílias de lá? Sim. Quando o risco começa a ficar, principalmente no período chuvoso, muito latente, que a gente tiver... para não correr o risco, a gente pode direcionar as pessoas. Em Vila Velha, nós temos o que nós chamamos de auxílio moradia temporário. Uma lei municipal que estabelece que o auxílio moradia temporário para as pessoas que residem em áreas de risco geológico, R3 e R4, ou inundação e alagamento, com o parecer da assistente social da Defesa Civil, com o laudo do engenheiro da Defesa Civil, formalizada pelo secretário, isso é encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que tem a coordenação de políticas habitacionais, para que essa pessoa seja inserida no auxílio moradia temporário. São 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, até que o município possa dar um tratamento a esse risco, né? Ou seja mitigado ou seja totalmente prevenido. Tivemos um caso na Ilha da Conceição, que a senhora foi removida por auxílio moradia temporário, a obra começou, e aí nós até a sensibilidade do prefeito e da Câmara, né, assim, conseguimos fazer uma alteração legislativa, assim, enquanto a obra estiver acontecendo, essa pessoa fica no auxílio moradia temporário e não segue essa regra de 6 meses mais 6 meses. Digamos que a obra durou 1 ano e meio, 2 anos. Ela fica lá até ela poder retornar e o risco está sanado. Então a gente tem tratado também essas questões de remoção, mas a remoção sempre é um assunto delicado, porque as pessoas estão enraizadas ali, as famílias moram ali, estão há muitos anos. A gente tem o déficit de moradia, então a gente trata isso com muito cuidado, com muito carinho, atendendo. E aí, agora, a preservação da vida, o bem maior, a gente não abre mão. Se precisar remover, nós vamos remover para preservar vidas. Pois essa remoção também me traz aqui a dúvida de pessoas que têm algum tipo de deficiência física, por exemplo, que têm mobilidade reduzida. Como é que vocês trabalham essa possibilidade de um dia ter que retirá-las de lá por conta de um risco geológico? No simulado agora de Jaboruna, a gente teve um caso desse. Nós temos no setor de risco um senhor que ele tem deficiência motora, e foi até uma coisa que a gente colocou no exercício para os órgãos de urgência e emergência, no caso o bombeiro e o SAMU. Olha, eu estava na sala de comando, eu recebi aqui um telefonema que um morador que tem uma deficiência de locomoção, ele ficou para trás. Ele não foi resgatado. E aí as equipes foram lá e fizeram o resgate. Então, esse cadastramento nos permite isso. Olha, eu preciso evacuar tal setor de risco ou tais setores de risco. E aí o auxílio do bombeiro, do SAMU, de novo, que são os órgãos de urgência e emergência, a gente passa os dados, a gente tem o comando da operação integrado. Olha, temos esses moradores nessas áreas, precisamos remover. E aí, com apoio do SAMU para o deslocamento... Na família tal tem uma pessoa que tem problemas de mobilidade. Por isso que o cadastro é importante, e nós fizemos, então, como eu falei, 2021 e 2024, temos atualizado. A previsão esse ano não é fazer cadastramento, que a gente terminou agora. O ano que vem a gente faz de novo. A cada 2 anos. A gente faz para checar se... o nosso interesse, o nosso trabalho é que esse número não aumente. A gente mantém esse número. Olha, gente, não construa aqui é uma área de risco, né? Se puder ter um outro local é melhor, mas então, a gente procura manter esse controle, esse cadastro, também para alertá-los. Olha, está chegando um período chuvoso, tem um alerta de chuva intensa, a gente faz contato por WhatsApp, eu faço contato, olha,
Se você puder ir para casa de um parente, nesse momento de chuva, né, que a chuva vai chegar, é melhor. Então, ou fique atento a qualquer sinal aí de escorregamento, de trinca, muro inclinando, árvore. Se você sentir isso, você sai de casa. Esse alerta de vocês, existe um alerta da Defesa Civil, né, que a Sim. população se cadastra, mas no caso esse alerta de vocês é focado para essas áreas de risco, R3 e R4 principalmente, vocês mandam mensagem para especificamente essas pessoas? A gente está trabalhando, a gente está melhorando essa questão desse nosso alarme, né? Não é nem alerta, é um alarme. Nós estamos assim. Por isso que os núcleos comunitários de proteção de edifícios são importantes, porque eles são o nosso canal de comunicação com a comunidade. Porque às vezes assim, eu posso chegar lá no. Olha, gente, ou o coronel ou o agente de defesa civil chegou aqui. Eu não te conheço, você está pedindo para sair da minha casa, mas o agente do núcleo comunitário que mora, que é vizinho ali, fala, gente, a gente precisa sair, a gente recebeu aqui um alerta. Então, a gente está trabalhando fortemente em Vila Velha com um programa de formação e treinamento de núcleos comunitários, né? Temos Jaburuna já formado, estamos agora trabalhando na ilha em Sagrada Família, em São Torquato. A intenção até o final do ano a gente consiga ter mais 2, 3 núcleos formados e aí o ano que vem mais núcleos. A gente depende da adesão da comunidade, então a gente faz um trabalho primeiro com os líderes comunitários de mostrar o que é um núcleo comunitário, qual é o papel da Defesa Civil, sensibiliza a comunidade, a gente faz uma reunião, cadastra os voluntários, faz um treinamento, que praticamente são 8 horas de treinamento, normalmente é à noite, que as pessoas trabalham durante o dia, ou é final de semana, porque quando eles podem, né? Então, a equipe da Secretaria de Defesa Civil de Vila Velha tem essa missão, esse objetivo muito claro de fortalecer a Defesa Civil no aspecto municipal com os seus núcleos comunitários. Ou seja, é mais fácil convencer o morador pelo seu coletivo ali, pela associação, digamos assim, pelo comitê que foi criado, do que alguém da Defesa Civil chegar lá e só pedir para sair. É a proximidade que sensibiliza. Facilita muito. E levar para essa comunidade, e a gente procura isso, que a gente procura fazer palestra direto nas comunidades com as crianças que moram ali, porque as crianças chegam em casa e replicam. Né? A gente tem um exemplo muito claro no Brasil, que foi a questão do cinto de segurança lá atrás. Né? Isso, as crianças chegavam em casa, entram no carro, bota o cinto. Né? Então a gente procura trabalhar com as crianças nesse sentido, porque desenvolver a percepção de risco, se qualquer um de nós aqui formos a uma área dessa, nossa, como que essa pessoa mora aí? Olha, essa pedra pode... Mas, não, coronel, meu avô morou aqui, meu pai mora aqui, isso nunca aconteceu nada, a gente é tranquilo. Então, é importante a gente trabalhar também com esse conceito e levar para as pessoas a noção e o entendimento da percepção de risco que elas estão envolvidas. São 100 áreas de risco em 22 bairros de Vila Velha. Qual bairro tem mais áreas de risco, independente do grau? Um pouquinho distribuído, mas assim, eu vou pegar Jaburuna, que eu tenho os dados aqui mais fácil por conta do simulado. Tem bairro que só tem uma área de risco, tem bairro que tem 5, 10. Por exemplo, Jaburuna tem 13 setores de risco. 13? 13 menos um do R4, então 12 setores de risco. Tem a Taíde, por exemplo, tem 2, 3 setores de risco. Então, depende muito do mapeamento, assim, mas a gente, sim, todos os bairros que têm elevações, têm encosta, eles estão mapeados. Entendi. Nesses 100 setores, quantas famílias moram no geral, nesses 22 bairros que englobam esses 100 setores? Hoje, o nosso cadastramento fechado agora no final do ano de 2024, nós temos um total em 483 domicílios, nós temos 1.533 moradores. Desses 22 bairros. Nesses 22 bairros. E aí eu vou, me permite aqui estratificar, adultos são 850, crianças de 0 a 12, 346, adolescentes de 13 a 17, 148 e idosos a partir de 60 anos, 189. Desse universo, nós temos 64 pessoas com deficiência. Aí nós temos 5 com deficiência visual auditiva, 28 com motora, esse é um problema, e 31 com alguma deficiência ou limitação intelectual incapacitante. Então, assim, é um retrato importante que Vila Velha conseguiu traçar. Eu aqui, assim... Secretário, só fica comigo rapidinho, a gente vai para o Repórter CBN e já volta.
Muito bem, estamos de volta conversando com o Coronel Marcelo Giuseppe, ele que é secretário de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Vila Velha, falando que Vila Velha identificou 100 setores de risco para desastres naturais, para risco geológico. Esses 100 setores estão em 22 bairros, com cerca de 1.500 pessoas morando nesses bairros. Essas pessoas participaram, ou participam também de reuniões, conversas. As lideranças são extremamente importantes, porque são elas que podem também alertar os moradores, são mais próximos, a proximidade facilita no momento de risco, de que essas pessoas saiam dos seus setores, e a Prefeitura de Vila Velha então vem trabalhando em cima dessas regiões e com essas informações, visto que estamos no inverno para a primavera, mas é período de chuva, gente, daqui a pouco está aí, começa tudo mais ou menos em outubro, final de outubro, novembro, a gente já tem os períodos chuvosos de novo. Coronel, obrigado por aguardar a Rede CBN conosco, e a gente falava sobre o número de pessoas nessas regiões, um total de cerca de 1.500 pessoas. Todas elas sabem que elas moram em áreas de risco. Vocês conseguiram falar com todo mundo ou alguma família ainda ficou meio desconfiada e não quis conversa? Não, praticamente com todo mundo, mas teve morador que não quis receber a equipe, não quis conversar, não quis fazer a entrevista com o assistente social para fazer um cadastro, mas a grande maioria, quase a totalidade, está mapeada, está cadastrada. Essas informações todas que eu comentei aqui estão disponíveis no site da Prefeitura, dentro da página da Secretaria de Defesa Civil. Os relatórios, desde a sua origem, 2020, 21, 22, 23, 24, atualizados os dados. Temos lá o mapa de vulnerabilidade à inundação também disponível. Nós temos o nosso plano de contingência, que nós chamamos de Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil, também disponível em PDF. Então, as informações, de uma forma geral, de defesa, temos orientações do que fazer no momento de inundação, alagamento, escoamento de massa. Então, o site traz uma série de informações disponíveis para a população. Se alguém quiser mais informações ou até olhar melhor se a sua área é uma área de risco ou não, apesar de todas já terem sido avisadas, ou de repente, olha, a Defesa Civil, dá uma olhadinha aqui, porque aqui pode ser que tenha um risco, pode entrar em contato com vocês de que forma? Nós temos o telefone 199, que é emergência, mas temos o e-mail da Defesa Civil, Defesa Civil Vila Velha, defesacivil@vilavelha.es.gov.br, e mandar a sua demanda, fazer o contato conosco, que a equipe toda está disponível para atender. 2 perguntas de ouvintes aqui. A primeira, quem fez o levantamento para a Prefeitura? A Prefeitura contratou uma empresa, foi um consórcio da Sigma e Avantec. Esse contrato foi em torno de R$1.100.000 para se fazer o Plano Municipal de Redução de Risco. O que nós tínhamos, o primeiro, foi feito pelo Serviço Geológico do Brasil, que foi um embrião em 2011, 12, então era um retrato muito antigo da cidade, defasado. Nós atualizamos então em 2020 e agora, com a equipe técnica da Defesa Civil, o geólogo da Defesa Civil, o engenheiro da Defesa Civil e a equipe técnica, a gente mantém a atualização disso e monitora diariamente essas áreas de risco e vamos atualizando e revendo o cadastramento. E terminando aqui a pergunta do Renato, isso tudo está disponível no site? Tudo disponível no site, baixa os arquivos todinhos, os relatórios completos, bairro por bairro, a ficha de cada setor de risco está disponível no site. E o Fernando está perguntando sobre o levantamento de alagamentos. Se isso também está no site ou se vocês ainda vão fazer? Alagamento sempre é um pouco mais difícil em Vila Velha, mas assim, no site está disponível o Atlas, ou o mapa de suscetibilidade à inundação, e tem um outro Atlas, um outro mapa de aptidão à urbanização, que trata dessa questão de alagamento e mostra Vila Velha. Esse é um trabalho do IPT com a CPRM, com o Serviço Geológico do Brasil, é o que está atualizado, fazer a sobreposição e consegue verificar lá. Importante, assim, rapidamente frisar que Vila Velha é plano. Nós temos o efeito da maré, que a nossa maré dá 1,7, 1,8. Então, assim, Vila Velha alaga muito, vários canais, nós temos 55 quilômetros de canais cortando Vila Velha. Até tem agora o programa Alagamento Zero, limpando esses canais. Mas, assim, dependendo do volume muito grande de chuva e do efeito da maré alta,
evidentemente a gente vai ter pontos de alagamento e as estações de bombeamento vão fazer que essa água escoe mais rapidamente. A gente então tem trabalhado muito forte com a macrodrenagem. Essas informações também no site, para o Fernando, e para os ouvintes que quiserem saber mais sobre alagamento. Estão no site, e no nosso plano de contingência tem lá um histórico, um registro histórico passo a passo das estações de bombeamento, do mapa das estações de bombeamento, do período que elas foram inauguradas, da quantidade de vazão dessas bombas. Está tudo disponível no site da Prefeitura. Coronel, obrigada por conversar conosco e responder os nossos ouvintes. Eu que agradeço e assim, rapidamente fechar também dizendo assim, agradecer muito ao prefeito Arnaldinho Borgo pela visão e o incentivo e o fortalecimento da Defesa Civil Municipal de Vila Velha. A gente está... é o primeiro município que tem uma secretaria municipal voltada para a Defesa Civil. Então, a importância e a relevância que o nosso prefeito dá a este tema e toda a atenção e fortalecimento que deu à nossa equipe. Obrigada, viu, secretário?